sabe qual é a origem da Common Law, que é a tradição jurídica adotada pela Inglaterra e pelos países que ela colonizou? Vamos lá. O cenário é o seguinte: ano de 1066, lá no território que hoje é conhecido como Inglaterra. Guilherme o Conquistador saiu da França e foi para a Inglaterra, justamente como o próprio apelido dele dizia, conquistar aquele território. Quando ele chegou no território que hoje é Inglaterra, estamos falando aqui do período feudal. Então, as pessoas se organizavam em tribos, em feudos, enfim, em grupos, e essas pessoas, esses habitantes de lá, falavam idiomas diferentes, aplicavam, vamos chamar de leis, entre aspas, né? Ou regras diferentes para a sociedade, etc. Tinham moedas diferentes, etc., lá dentro daquele território. O que Guilherme o Conquistador pensou? Qual foi o raciocínio dele? Bom, eu preciso unificar esse território para eu ter um poder central fortalecido. Qual foi a estratégia dele, então? Foi unificar o direito daquele território para ele unificar dessa forma a população e, portanto, dar mais poder ao governo central. Só lembrando aqui rapidamente que este conteúdo e outros você estuda, melhor dizendo, na nossa Legal Translation Academy. É um curso de 1 semestre para tradutores jurídicos. O link está aqui embaixo para você conhecer melhor. Muito bem. Então, ao unificar o direito, ele tinha os planos de unificar o poder central. Como é que funcionava a aplicação do direito naquela época? Ao contrário do direito romano, que já surgiu com textos, com regras escritas para balizar as decisões judiciais, a Common Law vai surgir da realidade daquela população para se transformar em algo escrito. Então, por exemplo, duas pessoas estavam brigando, enfim, por um pedaço de terra, por exemplo, por um terreno. Então, a pessoa responsável por julgar esse processo, o que ela fazia? Ela ouvia, claro, as duas partes, né? Então, vamos chamar de juiz mesmo, que a gente conhece hoje. Então, esse juiz ouvia, claro, as duas partes e falava: o John tem razão neste caso por causa disso, disso e disto. Muito bem. Imagina que 6 meses depois acontecia mais ou menos a mesma disputa, mais ou menos o mesmo problema entre duas partes. Aquela primeira decisão já tinha sido escrita, então o juiz já tinha escrito: neste caso eu dou razão para John por causa disso, 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 disso e disso. Quando esse mesmo caso acontece 6 meses depois, ou melhor, muito parecido, né? Um caso muito parecido acontece 6 meses depois, este mesmo juiz ou um outro juiz vai pesquisar, então, nessas anotações, nessa jurisprudência, se aquela situação já foi julgada. Se aquela situação, uma situação muito parecida, já tiver sido julgada, a decisão desse juiz novo, por exemplo, tem que ser a mesma daquela decisão antiga. E foi assim que começou a se criar a jurisprudência da Common Law. E essa jurisprudência da Common Law é uma jurisprudência obrigatória. Como é que se faz hoje em dia? Essa jurisprudência continua obrigatória de instâncias superiores em relação a instâncias inferiores. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc. Quando a gente tem a primeira instância, não se forma jurisprudência. Então, a primeira vara civil, por exemplo, lá nos Estados Unidos, decidiu de forma A em relação a um processo. A segunda vara civil pode decidir de forma B em relação a um caso muito parecido. Agora, na segunda instância, se a segunda instância lá nos Estados Unidos decidiu de forma A aquele caso, aquela situação, os juízes de primeira instância têm que decidir da forma A igualmente, como foi decidido na segunda instância, e assim em relação às instâncias superiores. Então, resumindo, a Common Law surge de uma maneira muito mais prática. Então, a Common Law surge da situação real
para textos escritos. A Civil Law foi exatamente o contrário. Ela surge de textos que foram redigidos lá por Amando de Constantino para regular, para decidir situações concretas. Então, o conhecimento dessa teoria, o conhecimento dessa cultura jurídica leva a gente a entender muitas características da Common Law. E como eu te disse, se você é tradutor jurídico ou quer entrar, ou se você quiser entrar nessa seara, fique à vontade para entender mais aqui sobre a nossa Legal Translation Academy no link aqui da descrição.